Você vai assistir a partir de agora o Bate-Papo com Notícia, programa do piauihoje.com no YouTube. Audiência amiga do portal piauihoje.com. Estamos iniciando mais um Bate-Papo com Notícias, programa de todo final de tarde aqui no portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Aqui comigo, nesse bate-papo, o meu amigo jornalista e professor Roberto John. Tudo bem, professor? Tudo bem, meu Deus, vamos tratar dos assuntos da pauta do dia aí. Agora, Roberto, eu queria começar com você aqui, tratando de um assunto muito sério. É uma pesquisa publicada recentemente no Brasil e amplamente divulgada, inclusive aqui no portal Piauí Hoje, essa matéria destacando uma crise na saúde mental do Brasil. O Brasil tem o maior número de pessoas afastadas do trabalho por ansiedade e depressão nos últimos 10 anos. Os dados de 2024 mostram que o país registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. Aí, portanto, 470 mil pessoas, repetindo, se afastaram do trabalho por transtornos mentais. Trata-se do maior número de afastamento desde 2014. Roberto, alguma coisa científica, política para você como cientista social? Essa questão dessa crise, mais de quase 500 mil pessoas que saíram do trabalho, ela tem vários fatores. Fator de ordem não só psicológico, mas também do contexto social em que as pessoas estão vivendo, das pressões da questão do próprio trabalho, e que leva, o pior que nessa situação, conforme a pesquisa, ela está levando à incapacitação para o trabalho. Por isso é que está chamando esse alerta no Ministério do Trabalho e dos grupos que trabalham a questão da incapacitação por questões mentais, questões de incapacidade. E esses transtornos, ele tem várias variáveis múltiplas, né? No vulgar falando aqui, bem no população, para as pessoas entenderem. Pessoas que no Brasil tem mais gente ficando doida, né? Falando no linguajar mais... Tem mais gente ficando doida. Nós tivemos um problema grave há 3 anos atrás, foi a pandemia. A pandemia levou a uma situação muito grave de incerteza, de insegurança, medo de morte, um conjunto de outras coisas. Angústia, várias situações que saíram do trabalho por conta da própria lógica da pandemia, o trabalho em casa, a saída do grupo social, do grupo do trabalho, do chão de fábrica, do local de trabalho, perda de pessoas, um conjunto de coisas. Isso leva a uma certa insegurança mental, do ponto de vista de o que vai acontecer comigo e tal, e a coisa passa por aí. Mas também tem a ver muito com o ambiente de violência, o ambiente em que nós estamos vivendo, não só do ponto de vista da composição política, mas também da violência, vamos dizer, policial, inclusive. As redes sociais, esse apego às redes sociais também tem participação desse? Há alguns estudos colocando que essa chuva, né, incessante de informações contraditórias, de fake news, leva a pessoa a ficar sem referências. Então é tanta informação que ele começa a ficar um pouco sem saber o que eu vou fazer, o que eu faço agora da minha vida, porque ele tenta um caminho, é outro, e aponta já um outro no mesmo momento, então ele vive numa certa confusão mental. E isso leva realmente a uma incapacitação, e é um problema grave, e não é só no Brasil, porque isso também já está refletindo em vários países, por isso que alguns países começaram a fazer contingência com relação ao uso da internet, de várias outras coisas no meio estudantil, mas a população em geral usa isso diariamente. Você vê que jovens, idosos, tudo vive no celular permanentemente. As relações interpessoais desapareceram. Você não tem mais aquele momento da família, porque cada um está com o seu celular. Isso leva a um isolamento e uma certa solidão, mesmo que esteja no coletivo. E aí participa daqueles grupos que estão cheios de mentiras. Alguns participam desse grupo e aí você vive num universo paralelo em que você não tem referência da verdade. Então você vive num mundo meio, vamos dizer, fantasmagórico. Você diz assim, isso aqui é verdade, isso não é, mas aí fica nessa confusão mental e leva realmente a uma situação de incapacitação mental. A polarização política no Brasil dos últimos anos tem a ver também com isso? Tem a Eu ver. percebo que tem muita gente que está praticamente louco por causa da sua
questão ideológica, questão política, né? É um fenômeno recente no Brasil, isso, nós não tínhamos, mas que realmente ele tem influência. As pessoas deixaram de raciocinar, passam a ser de qualquer pessoa que pense diferente é inimigo imediatamente. Então você tem aquele tecido social, daquele homem cordial do Brasil, desapareceu. E os teóricos colocavam que o Brasil era um país da cordialidade, isso desapareceu. De As 2000 e tal, famílias da família divididas, gente dividida e tal. brigando, Então você tem uma e muito situação alimentado pelo ódio na pelo ódio na internet. internet. Então Esse essa discurso coisa, de ódio precisa ser a, barrado, a, porque eles estão adoecendo as pessoas. a internet veio para facilitar a vida, mas, por outro lado, está trazendo essa consequência que já está sendo objeto de estudo em vários países, como que enfrentar essa questão. Há uma necessidade da internet? Há, Ah, mas tem que saber quais são os prejuízos, os desafios que tem com relação a isso e está levando essa pesquisa, talvez seja a primeira oficialmente científica aqui no Brasil, vai refletir em outros países e começar a fazer a mesma investigação para saber exatamente o nível, né, dessa situação. Tem componente também do desemprego, da insegurança do trabalho, embora no Brasil você tenha uma condição de trabalho quase pleno, de emprego, né? é. E Pois condições é, por de, isso de que vida. E é assim, estranho, olha, precisa fazer realmente uma uma avaliação, um avaliação, estudo mais investir um sério. estudo mais profundo sobre essa situação. Roberto, nós estamos no programa Bate-Papo com Notícias, do portal piauihoje.com. Pedir aos nossos internautas que ajudem a gente a fazer o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe o nosso conteúdo e acione o sininho aí embaixo para ajudar a gente a chegar mais longe, tá ok? Roberto, nós vamos voltar já já com mais um assunto interessante. Mas antes, eu queria que você fizesse uma avaliação. Nos últimos dias, o Brasil todo tem comentado que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente do Brasil, deixou o país para, segundo ele, denunciar a falta de democracia no Brasil e a censura. Você percebe isso, que está acontecendo isso no Brasil? Eu acho que é como a gente diz no popular, uma leivosia, né? Porque, na verdade, nós estamos vivendo uma plena democracia no Brasil desde muito tempo. Tanto assim que o Bolsonaro foi domingo passado Fez uma uma manifestação. manifestação enorme e tal. Na Ele verdade, é uma ditadura, haveria um tipo de manifestação daquele tipo. daquela. Agora, Aliás, você se pergunta mesmo por quê, né? E para quê, e qual é o objetivo dele fazer isso? Se você ficar imaginando que a cabeça da família pensa um pouco o inverso da lógica das outras pessoas. Então, achar que vai para os Estados Unidos fazer propaganda, fazer coisa, vai conspirar, na mudar e verdade. conspirar. Porque, na verdade, a denúncia que está sendo feita com relação a ele, inclusive pedindo cassação do mandato, é de crime de lesa pátria, na medida em que ele está instigando um outro país a invadir o Brasil, a intervir no Brasil, a intervir na justiça, a intervir na dinâmica da política brasileira, na economia brasileira. Como se você conspira contra o seu país, é crime e está previsto na Constituição. Por isso que entraram com a ação, ele viu que a coisa é mais grave do que a brincadeira que ele estava tentando fazer. Se ele for para lá e trair a pátria, lá é prisão perpétua. Perpétua. Nos Estados Crime Unidos. de traição. Traição da pátria nos Estados Unidos É uma prisão lógica perpétua. que não dá para você racionalizar o que leva um indivíduo, um deputado federal, a fazer esse tipo de atitude. E Ele não enfrenta aqui na não democracia enfrenta. do voto. E o mais grave também, Brandão, é que os amigos ou aqueles que apoiam a família no ponto de vista do golpe que queriam dar estão todos presos. É uma covardia dele, inclusive, de fugir do Brasil, em vez de enfrentar, E deixar como os amigos presos, em vez de enfrentar também o que ele teria que enfrentar. Na responsabilizar verdade, se for o caso. exatamente. Então você tem um clã político aí que, para eles, tudo, para os outros, nada. A lei tem Então, que ter uma lei específica para eles e e nada. outra para os outros. Então, no fundo, é uma grande covardia, na verdade, o que ele está fazendo, não só com o Brasil, porque ele está denunciando, é fuga, é medo de prisão, é covardia no sentido que está deixando os outros que lhe deram apoio à base no sentido político, de fazer a manifestação, de pedir o golpe de Estado, de fazer, vamos dizer, manifestação pública para reverter um processo eleitoral, de uma escolha política, ele agora foge. Como o pai também fugiu no primeiro momento. Então, é uma coisa muito estranha, de um tipo de liderança que
que não tem não cabe no conceito do que seria um Roberto, líder, só um uma tipo de informação liderança. aqui, não só os partidos de esquerda, os políticos de esquerda no Brasil estão falando da fuga do Eduardo Bolsonaro, mas ele também está decepcionando milhares de seguidores que estão dizendo, exatamente percebendo que ele está fugindo da responsabilidade de ficar para lutar com É, os amigos dele e e impor, enfrentar, já que colocar. não tem, que ele não tem segurança de estar agindo correto, com o que eles chamam sempre das quatro linhas da Constituição, não ia fugir. Fugir por Sim, se quê? está se tá tudo Fugir por certinho, por que quê? vai fugir? E, na verdade, é muito frágil, porque você acusar que o Brasil está vivendo uma ditadura é algo absurdo, você não tem a mínima É fora ideia da do que é isso aí, realidade. fora da realidade. Mas é um povo acostumado a esse tipo de fake news, inclusive vive Mas não é no muito próprio para Brasil. lacrar na internet? É para lacrar e também teve um objetivo, inclusive, de empanar um programa que o presidente Lula estava lançando recentemente com relação aos empréstimos, da questão do imposto de renda e tal. Foi exatamente naquele momento que ele mete essa coisa para poder empanar um pouco, né, Então não a tem nada de divulgação da coisa. Sempre falta de tem liberdade, é coisa de um política mesmo. objetivo de bem, como é que eu posso dizer, politicagem mesmo, baixo A daquele tipo de fuga foi coisa. política, Foi fugiu do política debate da política e e aí a gente não pode esconder. tende a perder o mandato, mesmo que ele peça licença, porque tem um prazo fixo para poder ele voltar, a licença tem tempo determinado, e pelo que está se colocando, ele realmente não quer voltar para o Brasil com medo de ser preso. Tem deputados, inclusive deputados da base do PL, deputados aliados de Bolsonaro e de outros partidos que faziam parte da base do governo, partidos e deputados que estão muito decepcionados, muito, não é só a esquerda, não é Não, só a percepção dos adversários do bolsonarismo, não, é também hoje e ontem, os deputados Lindenberg Farias, esse do PT, e o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, todos os dois são cariocas, é, da mesma origem lá do clã, do né? território eleitoral dos Bolsonaro, disse com clareza, né, e bom som, alto e bom som, com toda clareza, que a saída do Eduardo Bolsonaro, na verdade, fora do país, é para conspirar e é fuga. É isso, mas no resumo é tudo isso aí, é uma fuga para conspirar contra o país. Então, se decretarem a prisão dele porque o crime de lesa pátria, ele não tem, vamos dizer, meio termo, né? Porque é muito claro a cassação de mandato, um conjunto de outras coisas. Se fosse um outro de esquerda fazendo isso em um determinado momento histórico, É. já teria sido condenado, já teria Estamos sido aqui, cassado. Roberto. Volte, Eduardo Bolsonaro, volte para o Brasil, enfrente o que Em você frente. tem que enfrentar, certo? Diga assim: cheguei, Brasil, cheguei. Roberto, agora nós vamos falar do Orçamento Geral da União. O Congresso Nacional se reuniu hoje e resolveu antecipar, porque seria para a próxima semana a votação do Orçamento Geral da União. Na verdade, não era nem uma antecipação, né? O orçamento está atrasado desde dezembro do ano passado. São mais de 3 meses de atraso. O governo está trabalhando sem o orçamento aprovado no Congresso, porque os parlamentares, aí eu tenho que ser claro, alguns, não todos, mas boa parte estava fazendo chantagem para ter as emendas liberadas e estava querendo jogar com o governo. Então, hoje, finalmente, os deputados resolveram, deputados e senadores, né, o Congresso, resolveu votar o orçamento da União para 2025. Novidade, Roberto? Não é novidade o atraso, que é um absurdo. Todo ano, o orçamento a partir de outubro é apresentado, tem o debate, tal, chega novembro, chega ao final de dezembro, antes do recesso, você aprova o orçamento, isso é quase comum. Aprova ou Tem reprova, né? raros anos que ocorreram isso, quando tinha uma crise muito mais profunda. Você não tinha uma crise agora nenhuma do ponto de vista de crise política, do E ponto nem de vista muito claro, nem institucional. institucional. Então, o parlamento, a maioria, na verdade, é uma maioria contra o atual governo, do ponto de vista adversário do atual governo, e cria uma situação muito Embaraçosa vexatória para para o o país, né? país, não é nem para o presidente Lula, que está aproveitando, inclusive, a liberação do orçamento passado, está trabalhando nesse É. limite que o orçamento passado tinha de liberação de coisas que já estavam Tem uma reserva, uma né? reserva, né?
do orçamento e está liberando coisa dentro daquele orçamento para não parar o país. Aliás, E é que é uma uma característica do governo Lula. O presidente Lula sempre trabalha ele com uma trabalha com a reserva para reserva poder para o dar, país não parar parece assim, uma prevenção a esse tipo de de comportamento. situação que nós temos. É inacreditável que deputados e senadores ajam de uma forma tão assim, vamos dizer, pessoal e raivosa contra um governo que prejudica a maioria da população, principalmente a população mais pobre, que necessita dos programas, necessita das ações, de obras públicas, de infraestrutura, de várias outras questões que, a partir de agora, você já teria um problema muito grave de caixa no governo para a liberação Sem das o verbas para o orçamento, né? orçamento aprovado. Agora, o que a gente está percebendo é que tudo faz parte de uma barganha de conseguir o máximo possível de recursos das suas emendas, né? E ocorreu, né? Parece-me que a grande parte do Centrão e dos partidos mais à direita foi quem recolheram, As emendas conseguiram de as emendas de bancada. bancada, maior número para eles, então entrou no jogo. E a gente espera que agora haja maturidade e respeito com o país, para com os brasileiros, e se aprova o orçamento da União. Porque senão o país para e não tem como você inventar a roda, né? O Ela, orçamento é aprovado, então nós vamos ter crise permanentemente. E é ela, uma pena também, não, porque isso parte de uma situação atípica, de uma disputa política, que não está tendo nenhuma disputa política nesse momento. Você teve eleições municipais, as coisas estão definidas a eleição é no no próximo ano. próximo ano e cria-se uma situação dessa. Eu acho que o povo brasileiro deve perceber que tipo de parlamentar é esse, quem são eles, como agiram contra o país. É lamentável que congressista, né, que o Congresso tente emparedar o país, né, bloquear o desenvolvimento do país por interesses, sabe lá quais, obscuros, né? A Uhum. questão das emendas fantasmas, Parece emenda. uma retaliação ao que foi feito, na verdade foi uma ação do Supremo, né? Da É, questão do orçamento secreto. Então, eles têm toda uma reatividade diante dessa o, situação. o bom desse novo orçamento, que foi aprovado hoje em primeira votação, né, em primeira instância lá no Congresso Nacional, é que o orçamento tem um superávit, olha aí, um superávit de 15 bilhões, né? Mas parte da imprensa nacional, da imprensa é, corporativa, começa a dizer que o superávit é Seria anulado por conta da questão dos porque o precatórios, governo né? deixou de pagar 44 bilhões de precatórios. Só que os precatórios, eles são despesas já Já estão previstas, previstos, já estão porque são aprovados, inclusive, então não tem, elas são obrigatórias, não tem mais o que fazer. o outro lado E importante que eu queria destacar, Roberto, aí você pode comentar, é que nesse orçamento o presidente Lula, como tinha prometido e estava trabalhando para isso, né, aumentou substancialmente os recursos para casa própria, né? O programa Minha Casa Minha Vida, nesse orçamento de 2025, terá 18,13 bilhões para este ano. Portanto, Minha Casa Minha Vida, em 2025, terá será, 18,13 bilhões para ser investido na construção de moradias populares. essa é uma promessa que ele fez, né, de retomar o programa Minha Casa Minha Vida. Há um déficit muito grande no Nordeste e Norte com relação a isso, né, com o negócio da questão de moradia. E também a inclusão dos setores mais vulneráveis, vamos dizer, quilombolas, indígenas, ribeirinhos e outras coisas que vão ter programas especiais para esses segmentos, né? E vão ter destinado para esse segmento já um conjunto, um número razoável de habitações. Entra dentro desse processo que ele iniciou o governo colocando a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, e enfrenta a questão desse déficit habitacional que ainda tem, mas aí com esse recurso eu acho que a gente vai ficar bem próximo de quase zerar esse déficit de habitação no Brasil. Esperar, né? Nós estamos no bate-papo com notícia, programa de todo final de tarde do portal piauihoje.com, no seu canal no YouTube. Pedir aos internautas que ajude a gente a fazer o nosso trabalho, curta os nossos vídeos, né?
compartilhe o nosso conteúdo, assine o nosso canal e acione o sininho aí para não perder nenhum episódio. Outra notícia, Roberto, no âmbito da economia, né? É que o governo, finalmente, né? Depois de tanto tempo tentando, lutando, agora sim, foi para o Congresso Nacional o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Pouca gente acreditou, mas conseguimos, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, referindo-se ao envio da proposta ao Congresso Nacional, que já tem uma boa aceitação. Né? Provavelmente será aprovado com uma diferença, né, Roberto? Que agora vai ter os super ricos vão pagar imposto. Né? Porque no Brasil só quem paga imposto é pobre, os muito ricos não gostam de pagar. O impressionante é que tem gente lá no Congresso defendendo que os ricos não paguem impostos, né? Continue como está. Aliás, no Congresso Nacional, os super ricos estão muito bem representados lá. Né? Isso, eu acho que foi uma vitória, porque foi um jogo de paciência também do governo federal, né, que tentou naquele momento, aí teve toda aquela briga, aquela confusão de não Mas o aprovação. presidente Lula não retalhou ninguém, né? O presidente não retalhou ninguém, ficou na dele, só fez um tipo de rearranjo, né, e jogou dentro do orçamento, e agora a coisa está aprovada, não está tendo, pelo menos não ouvi, nenhuma posição contrária do ponto de vista de que acho que a sociedade compreendeu o processo da proposta do presidente e que essas pessoas até 5.000, né, sejam isentas. Isento do imposto de renda. Era uma proposta do presidente Lula, né? Então, o presidente Lula garantiu que ia isentar isso na campanha eleitoral, na disputa eleitoral de 2022. Ele dizia isso e agora está lá no Congresso. Cabe agora ao Congresso decidir e votar e mandar para a sanção presidencial o mais breve possível, porque esse projeto, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, tem que entrar em vigor a partir de 2026. Então, uma boa iniciativa, um bom projeto do governo, e aí a gente tem que reconhecer que é um avanço para os trabalhadores. E houve uma coisa importante aí, que alguns parlamentares ligados ao bolsonarismo que começaram a criticar esse tipo de coisa, quando viram a repercussão, agora ficaram calados e não têm coragem Eles, de enfrentar inclusive, essas coisas. ouvi ontem um senador, parece que Cleitinho, não sei, outro, um desses senadores que gostam de lacrar na internet, bolsonarista. Não, nós não ter dificuldade para aprovar, porque esse é um projeto do presidente Bolsonaro. E por que o Bolsonaro não colocou no Congresso para aprovar? Então, se era do Bolsonaro, por que vocês não aprovaram, não é? Essa é a pergunta que tem que fazer. Tem que fazer. Não é isso? Mas, Roberto, agora vamos tratar de um assunto legal para o piauiense, né? Emprego. O governador Rafael Fonteles anunciou recentemente, né, concurso em diversas áreas para 2025. Ao todo, são mais de 4.000 vagas só na educação. O que você tem a dizer sobre isso, Roberto? Olha, é uma promessa de campanha que está no programa de governo dele, e havia realmente em algumas áreas necessidade de novas pessoas para o trabalho, na área da educação, na saúde, na parte também de segurança. Né? Então você tem ele está cumprindo o que ele colocou no programa de governo, é um concurso significativo a quantidade de vagas para a juventude do Piauí, para que se preparem para estar participando desses concursos públicos. Na área da educação são 2.000 efetivos imediatos e 2.000 Ele está chamando a atenção, viu, Roberto, para a questão da universalização do ensino em tempo integral no Piauí, como uma saída para que os jovens tenham um futuro melhor. É isso. Então, você vai ter 2.000 vagas para contratação imediata e 2.000 vagas de reserva. Na educação. Na educação. O restante são coisas mais imediatas que têm que ser cumpridas imediatamente. O governador está disposto. Ele avançou muito com relação também à segurança. Mais de 1.000 novos policiais já estão fazendo curso, então um conjunto de... O governador Rafael Fonteles, Roberto, tem falado que a prioridade dele, do governo, são investimentos nas áreas de educação
infraestrutura, Estrutura, saúde, segurança segurança pública e transição transição energética. Então, está cumprindo, né, o que são ele prioridades interessantes para o Estado, né? Parabenizar aqui o ele tá governo por cumprindo, isso. né, está cumprindo o que se propôs, né. E então, aí é dizer para o pessoal, estude para passar nos concursos, que o governo vai fazer vários concursos no Piauí esse ano. São 4.000 vagas só para a educação. 2.000 serão chamadas imediatamente e E 2.000 2.000 ficarão no cadastro cadastro de reserva reserva. da Secretaria da Educação, não é isso? É isso. Roberto, tomando uma águazinha aqui para encerrar o programa. Querendo agradecer sua audiência. Obrigado, Roberto John. Até amanhã.